Cada vez que você volta do trabalho, que você se alimenta, cada vez que você viaja sozinho ou com a família, pega um ônibus, carro ou avião, sobe ou desce de elevador, cada vez que você pensa em qualidade ou na segurança de tudo aquilo que é produzido na cidade, no campo, nas indústrias ou em tudo ao seu redor, em cada um desses momentos existe o trabalho dos profissionais da engenharia, agronomia e geociências, que em conjunto com o CREA Paraná são responsáveis por produtos ou serviços cada vez mais presentes no seu dia a dia. Há 90 anos é assim. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Bom dia a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite da PEAP para nós do IAT participarmos, explanarmos um pouquinho sobre as nossas atividades do cotidiano, do dia a dia, tá? Gostaria de desejar boas-vindas a todos os convidados. E quero iniciar essa palestra hoje fazendo uma pergunta para vocês. Quantos de vocês já viram uma obra ou um empreendimento ser paralisado por um problema ambiental que poderia ter sido evitado no início do planejamento? E muitas vezes vocês pensam, vem, na verdade, assim, consolidado no cotidiano, dizendo que o órgão ambiental ele tem muitas exigências. O órgão ambiental é muito exigente. Mas tudo isso poderia ter sido evitado por planejamento antes da execução. Tá? Então, é sobre isso que a gente vai tratar hoje. Como a gente consegue fazer um planejamento, como a gente consegue, na verdade, incluir o licenciamento ambiental, a prática do licenciamento ambiental, junto com o planejamento da sua obra e do seu empreendimento, beleza? Para iniciar, então, eu não posso deixar de dizer o que é o órgão ambiental do Estado do Paraná, tá bom? Então, o órgão ambiental do Estado do Paraná é o Instituto Água e Terra, ele é o órgão gestor, ele é uma autarquia, tá? Aprendendo aqui a mexer. Ele é uma autarquia estadual, ele é vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Sustentável, que é a SEDEST, tá bom? É a antiga Secretaria do Meio Ambiente do Estado. O IAT, ele foi fundado em 2019, pela Lei 20070 de 2019. E o que é o IAT? O IAT, ele é a incorporação do antigo ITCG, que era o Instituto de Cartografias e Geografia, o Instituto Ambiental do Paraná, que era o IAP, que era o bicho-papão, que era o fiscalizador e o que libera as licenças. Temos também o Águas Paraná, que é o órgão que emitia as outorgas, e a Mineropar, que cuida toda a parte da mineração, tá bom? Então, esses 4 órgãos juntou e virou o Instituto Água e Terra. Então, é uma autarquia vinculada com todos esses órgãos. Qual que é a nossa principal atribuição hoje? Então, a nossa principal atribuição é o licenciamento ambiental, fiscalização ambiental, a gestão de recursos hídricos, a gestão florestal, o controle e monitoramento ambiental, a gestão das unidades de conservação e também a educação ambiental. Como que eu fico sabendo de tudo isso, Nayara? Como que eu pesquiso mais? A gente tem o site do IAT, onde tem todas essas informações, tá bom? Vou passar adiante para vocês entenderem um pouquinho mais de como que funciona nosso organograma. Eu não vou desmiuçar ele inteiro, tá bom? Vou falar mais do que interessa para nós aqui. O IAT ele é dividido em 5 diretorias, tá bom? Que é a DISAR, que é a de recursos hídricos, a DIPAN, que é a de patrimônio natural, onde cuida da parte de
unidade de conservação, educação ambiental e afins. Temos a de LIO, que é a que interessa para nós hoje, que é a de licenciamento e outorga. Temos a DIGET, que é a de gestão territorial. E temos, por último, a DIAF, que é o financeiro. Tá? Então, o que interessa para nós hoje aqui? Saber da de LIO. A de LIO é onde nós estamos dentro, que são os escritórios regionais, tá bom? Tudo isso daqui é o que fica na sede do IAT. As regionais, elas sabem um pouquinho de tudo isso aqui. É basicamente aquela. Eu não faço, mas eu sei aonde procurar. Então, a regional, ela faz todo o papel de conseguir orientar e encaminhar, dependendo da situação, para algum desses setores, tá bom? Quantos escritórios regionais nós temos no Paraná? Hoje nós temos 21 escritórios regionais localizados no estado do Paraná. Dentro desses 21 escritórios regionais, em alguns escritórios regionais, estão locados alguns escritórios locais. Aqui em Paranavaí, eu vou dar um exemplo, que é Loanda. Nós temos um escritório local. Ele não é um escritório à par. Ele ajuda a cuidar dos municípios. Como é uma área de abrangência muito grande, vamos pegar aqui Paranavaí, que é essa daqui. Como é uma área de abrangência muito grande, fica muito difícil para os fiscais, para os servidores, ele conseguir andar tudo isso aqui. Então, quando foi fundado o IAT, o pessoal fez? Em alguns locais, eles colocam um pontinho local, onde tem um servidor aqui, que ele fica responsável por uma pequena parcela dentro do escritório regional. O escritório local, ele responde ao escritório regional. Beleza? Como que eu faço, Nayara, para saber aonde que é o meu escritório? Site do IAT. Aqui, na abertura do site, você vai selecionar a aba institucional e escritórios regionais. Lá vai abrir todos os escritórios e lá em cada escritório vai ter o seu município de abrangência. Aí, a partir disso, você já sabe aonde fica a sua regional. E ali tem a localização, quem é o chefe, endereço eletrônico, telefone, e-mail. Tudo mais fácil para você entrar em contato com a regional mais próxima, tá? Agora, vamos falar, de fato, do licenciamento ambiental, que vai engajar a nossa pauta principal, que é o planejamento, tá? O que é o licenciamento ambiental? Para muitos, isso daqui pode ser balela. Fala assim, Nayara, eu já sei o que é licenciamento ambiental. Mas, para outros, não. Então, licenciamento ambiental, ele é um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental licencia a localização, ou seja, o local, a instalação, ou seja, a execução, a operação e também a ampliação, caso depois que você estiver operando necessita ampliar, licenciamos a ampliação também, tá? De atividades utilizadoras de recursos ambientais e estas que são consideradas ativas ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que pode, de qualquer forma, causar uma degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares. A minha empresa, ela polui? Não, mas ela pode poluir. Então, a gente não atua na causa. Minha empresa está poluindo. Não, a gente atua para prevenir que ela possa poluir, tá bom? Então, é para isso que o licenciamento ambiental serve. Porque estão pedindo muitos estudos. Os estudos é para prevenção, não é para atuar na causa. A gente não quer remediar, a gente não quer atuar no passivo, a gente quer evitar que tenha, tá? Então, para isso, o licenciamento ambiental, ele atua no desenvolvimento sustentável que está relacionado às áreas ambientais, social e econômica. Então, o licenciamento, ele vincula tudo isso, tá? Ele não vem para onerar, ele vem para bonificar vocês, ele vem para assegurar que a empresa de vocês ela atinge todos os padrões de segurança, tá bom? Garantindo também, né, um desenvolvimento para gerações futuras. Basicamente, então, o licenciamento garante a segurança jurídica, uma credibilidade e imagem, porque hoje tudo é ligado à sustentabilidade, então todas as empresas têm que atender ODS, têm que atender grau de segurança. Então, o licenciamento ambiental ele dá credibilidade e imagem para a sua empresa.
Ele dá acesso a financiamento. Antigamente não, mas hoje você vai pedir um financiamento, se você não tiver licença ambiental ou a outorga de recursos hídricos, você não consegue financiamento. Ele dá acesso a inovação e eficiência e também prevenção de conflitos, tá bom? Antes de falar do planejamento, eu ainda vou destacar algumas legislações para vocês entenderem o conceito, porque o planejamento ele está ligado diretamente aos marcos e legislações. Você não consegue planejar algo que você não sabe aonde tem a base, tá? Então, para você planejar, você precisa saber, no mínimo, a base legal aonde você está instalado. Vamos supor, para você planejar a construção da sua casa, você não precisa saber a lei do plano diretor do município para saber o recuo, para saber área de projeção do telhado, área permeável. O licenciamento ambiental é da mesma forma, tá? O licenciamento ambiental ele é pautado por legislação. Aqui tem os principais marcos do licenciamento no Brasil. Tudo se inicia com a Política Nacional do Meio Ambiente, que ela é a nossa base, ele é o nosso chão, é o nosso solo. Então, todo o licenciamento ele é pautado na Política Nacional de Meio Ambiente. Ela é de 81. Vocês podem ver que ela é antes, inclusive, da Constituição Federal. A Constituição Federal, que é o nosso marco do Brasil, o licenciamento ele vem antes. A Constituição ela tem um capítulo que fala exclusivamente do licenciamento ambiental, dos direitos do licenciamento ambiental. Tá? Temos também a resolução do IARIMA, que foi também em 86. Lei federal, que é a Lei de Crimes Ambientais, é a lei que é pautada todos os princípios que vocês precisam saber para não fazer de errado, tá bom? O novo Código Florestal, que é a parte de toda a questão florestal de supressão de vegetação, área de reserva legal, área verde, o que você pode fazer na APP, o que você não pode. Isso a gente vai falar um pouquinho na palestra seguinte, tá? Só para vocês ficarem mais aliviados. E essa lei aqui, que é a lei federal, que é a lei mais recente, que é a Lei de Licenciamento Ambiental. É a lei que unificou o licenciamento ambiental no Brasil. Tá? Então, essa é a lei. É uma lei que, digamos assim, foi um marco regulatório na parte de licenciamento ambiental, tá? No Brasil. Ela unifica e simplifica os atos de licenciamento, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho do que está mais juntinho da gente, que é a parte estadual. Então, podemos ver aqui que, vou retornar aqui rapidinho, ó, que em 81 saiu a Política Nacional de Meio Ambiente. Em 98, a gente já criou a primeira resolução para licenciamento ambiental. Então, a resolução SEMA, que é a Secretaria do Meio Ambiente de 98, ela estabeleceu os primeiros procedimentos para licenciamento ambiental. Dentro dessa resolução, a gente já tinha todas as principais atividades, que, na época, eram consideradas potencialmente poluidoras, tá bom? Posteriormente a isso, em 2008, foi criada uma nova resolução revogando parte dessa resolução, ela ainda não ficou inteiramente revogada. Então, a SEMA de 65 de 2008, ela evoluiu para definir as modalidades de licenciamento. Então, ficou mais claro quais seriam as modalidades, como que funcionaria. Posteriormente, em 2019 e 2020, essas duas aqui elas têm um mês de diferença. Elas revisaram e atualizaram os procedimentos e os critérios dessa resolução. E, juntamente com o marco da Lei Federal 15.190 de 2025, nós aqui do Estado, com o projeto de lei que tinha na época, antes de lançar a lei federal, nós criamos uma lei estadual, que é o quê? É o nosso marco estadual, unificação do licenciamento ambiental. Essa daqui, brincando assim, sem religião, é a Bíblia do licenciamento ambiental. A lei e o decreto são a Bíblia do licenciamento ambiental. Tudo que você precisa saber, geral, vai estar na lei e no decreto. Então, muito que a gente vai falar aqui hoje do planejamento vai ser pautado nesse decreto aqui, que é o que regulamentou essa lei, tá bom? A lei, ela vai modernizar e ela vai unificar muito e simplificar muitos procedimentos administrativos, tá bom?
atividades que eram consideradas potencialmente poluidoras ou que eram mais difíceis de você conseguir um licenciamento, como, por exemplo, atividades públicas, essa lei ela veio para simplificar esses atos, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho de planejamento. De fato, vocês já souberam quais são as principais leis, já vimos o que o órgão ambiental faz, agora vamos falar na prática. O que é planejamento ambiental? Quando ele começa? O planejamento ambiental, ele começa antes da compra da sua área. O que a gente precisa ver? Quando você vai pensar em adquirir, vamos supor, eu quero construir uma empresa, uma indústria química. Ah, eu gostei, essa área está barata. Como que a gente vai escolher se essa área pode? A gente não simplesmente compra o imóvel e vai construindo e vê o que dá. A gente tem que verificar se a legislação e se a área, ela atende aos requisitos para a construção dessa empresa. Como que a gente vai fazer isso? Licenciamento ambiental. Então, antes da compra do seu imóvel, vocês já têm uma série de planejamentos, uma série de itens que vocês precisam verificar para ver se atende para evitar problemas futuros, tá bom? Esse planejamento ele vai evitar embargos, multas e atrasos na sua execução, implantação e operação do empreendimento, tá bom? Isso daí é uma análise ambiental que ela deve integrar em toda a viabilidade do seu negócio. A gente não faz um planejamento, vamos supor, vai construir sua empresa ou vai fazer uma obra. Você não faz um planejamento orçamentário? Você não faz um planejamento, vamos pensar aqui, um planejamento de tempo de execução? A ambiental é a mesma coisa, tá? Então, a análise ambiental ela deve integrar o planejamento inicial da sua obra. O que a gente precisa ver na hora que a gente vai comprar um imóvel? Zoneamento municipal. O zoneamento permite que eu faça tal coisa dentro dessa área que eu vou adquirir? Permite? Beleza, a gente já tem um ponto positivo para adquirir o imóvel. A área que eu vou adquirir tem área de preservação permanente? Aonde eu pretendo construir vai estar localizado dentro dessa área de preservação permanente? Isso tudo a gente tem que tomar cuidado na hora de adquirir o imóvel. Reserva legal. O meu imóvel tem reserva legal? A reserva legal ela é averbada na matrícula. Então, sempre que vocês forem comprar um imóvel, vejam a matrícula. Peça a matrícula do imóvel. Não vá só por anúncios, tá bom? Conflitos ambientais existem. Uso e ocupação do solo. Isso daqui é na prefeitura. Vai junto com o zoneamento municipal. Ali eu posso ter isso que eu quero fazer? Como que eu sei isso? Plano diretor. Lei de uso e ocupação do solo. Veja se isso pode ser feito ali. Isso infringe totalmente a sua viabilidade ambiental. Outra situação. A área, ela é uma área de unidade de conservação? Ela é uma área num solo frágil, onde, vamos supor, tem afloramento de água. Isso tudo faz parte do planejamento ambiental que vocês têm que verificar para evitar um problema futuro. Não é só comprar e depois achar que vai construir qualquer coisa no imóvel, tá bom? Então, isso tudo tem que tomar cuidado antes de adquirir o imóvel. Como que a gente consegue ter essa... Fala assim, Nayara, eu não consigo ver tudo isso. Como que eu consigo saber? Licença prévia. A gente vai entrar nos atos normativos daqui a pouco. A consulta no órgão ambiental ela é extremamente importante. Antes de você adquirir o imóvel, você já pode ter a viabilidade locacional. Você não precisa adquirir o imóvel primeiro para ter essa viabilidade locacional, tá bom? Então, assim, eu quero construir uma empresa, mas eu não sei se vai poder construir nesse imóvel, eu não quero investir. Solicite a licença ambiental, a prévia. Ou se for no caso de vocês uma dispensa, aí é melhor ainda, porque daí é dispensado de licença ambiental, vocês vão correr atrás somente das outras fases da execução e implantação da sua obra. Tá bom? Aqui, então, a gente fala quais são os estudos preliminares indispensáveis, então, para você verificar
no imóvel, no local onde você pretende adquirir, tá bom? Então, fazer o diagnóstico ambiental, que eu falei para vocês, verificar a questão de áreas sensíveis, a questão de APP, reserva legal, zoneamento, tá? Identificação das restrições ambientais. Ah, tá, ali eu tenho reserva legal e APP. Aonde vai ficar de área útil para mim? O que eu vou poder fazer com essa área útil? Isso é muito importante, porque chega lá, às vezes você compra uma área que é tudo de mato e você acha que vai poder cortar todo o mato. Ali é tudo reserva legal, você não pode fazer nada. Você comprou uma fria, basicamente. Entendeu? Então, assim, duvide sempre de preços muito baratos, de empreendimentos atrativos. Sempre peça a matrícula. Qualquer dúvida, entre em contato com o órgão ambiental. Leve a matrícula, presente, fala assim, gente, dá uma olhadinha, veja se é isso mesmo. O órgão ambiental não é um bicho selvagem, o órgão ambiental é amigo. Tá bom? Recursos hídricos e drenagem. Levantamento de passivos ambientais. Essa parte aqui também é muito importante. Por quê? O que foi antes de eu comprar esse imóvel? O que era antes? Às vezes, ali antes era um aterro, e você não sabia, e comprou o imóvel. O que você vai fazer com a área agora? Imagina só. Ah, antes era um frigorífico, tem um passivo ambiental gigantesco. Vou ter que pagar milhões agora para fazer um estudo de passivo e remediação da área. É aquela. Quem você compra a área, você casa com o passivo. Ele não vincula o profissional ao proprietário anterior, tá? Ele vincula ao proprietário atual da área. Então, assim, eu tenho ali, tem um termo de compromisso de compensar essa reserva. Comprei. Ah, mas quem assinou esse termo foi o proprietário anterior. Meu amigo, infelizmente, casou com a viúva, tem que herdar os filhos. É assim que dizem, né? Aqui é o mesmo caso, tá bom? Recursos hídricos e drenagem. Muito importante. Por quê? Vou construir ali uma área rural. Tem água? Será que tem água para eu usar? Porque normalmente a área rural a concessionária não atende. Tem água? Então aí você vai ter que entrar com primeiro um processo para ver se você vai conseguir captar vai ter necessidade de poço, se vai ter viabilidade para você fazer um poço. Ah, eu vou construir uma empresa que vai ter lançamento de efluente. Onde que eu vou lançar esse efluente? Vai ser no rio? Mas será que esse rio comporta esse lançamento? Isso tudo tem que estar dentro do planejamento, tá? Drenagem é outro ponto. Não é só fazer uma curva de nível, uma bacia e achar que aguenta. Drenagem é um problema sério. Vamos falar aqui de Paranavaí, que a gente trata de um solo arenoso, que temos passivos gigantescos aqui na região. Não trouxe umas imagens para vocês, gostaria de ter montado, mas não deu tempo. Mas nós temos aqui na região de vocês, Loanda, que tem as 3 maiores erosões do estado do Paraná. Tá? Loanda, se um dia vocês tiverem a oportunidade, passem em Loanda e visite essas erosões. São as 3 maiores erosões por problema de drenagem. É uma erosão que a maior delas ultrapassa 32 quilômetros. E ela tem mais de 20 metros de profundidade. Então, a gente acha que a drenagem ela não é problema, a drenagem é um problema que você tem que levar em consideração no planejamento. Drenagem não é uma medida final. Drenagem é planejamento. A drenagem ela tem que ser conduzida até o corpo hídrico, porque a água ela vai pelo caminho mais fácil. Se você impermeabilizou tudo e tirou a área de dreno deles, a água vai sempre fazer um caminho mais fácil. E esse caminho mais fácil, às vezes, é um caminho que vai dar um problema gigantesco para vocês. Tá bom? Então, a drenagem ela tem que ser incluída na fase de planejamento. Drenagem e terraplenagem. Tá? E é o que a gente falou agora. Vamos para o próximo. Principais erros. Que a gente até falou, vamos só ressaltar agora, para fixar na cabeça de vocês. Compra de áreas ambientalmente inviáveis. Áreas frias. Pessoal, tenta enfiar áreas frias em vocês. Áreas com mato. Depois você corta. Pensem bem, analisem bem a situação. Implantação de APP, implantação em APP ou áreas alagáveis. Isso vocês têm que verificar na hora que vocês forem comprar um imóvel. Pelo amor de Deus, gente. Isso dá muito problema. Mas é só uma construçãozinha perto do rio. E isso dá um problema para a vida inteira para vocês. E o crime ambiental ele não é um crime administrativo somente.
Ele é um crime, ele é a parte criminal, tem juiz, vocês cumprem pena, tá? Então, assim, pensem que é uma dor de cabeça para a vida inteira. Falta de compatibilidade com o zoneamento. Ah, comprei ali para fazer uma indústria. Comprei ali para fazer um parcelamento de solo. Mas é rural. Rural não pode. Só pode parcelar solo se for urbano. Rural, o INCRA só permite parcelamento até 20 mil metros quadrados. Abaixo disso é parcelamento irregular. Isso gera multa. Gera embargo, gera dor de cabeça. Tá bom? Início de obra sem licenciamento. Outra dor de cabeça. Gera embargo, gera atraso na obra, gera aumento de investimento e perca de investimento que vocês vão ter. Tá bom? Supressão sem autorização. A mesma coisa também. Não contratação de um profissional especializado na área ambiental. Tudo isso daqui pode ser evitado se você contratar um profissional que é especializado. Um profissional na área ambiental, ele é igual... Eu vou dar um exemplo, eu sou engenheira civil, de profissão e amor. E engenharia civil, não sei quem é engenheiro civil aqui? Engenheiro civil, como muitos sabem, tem infinitas áreas. Você não consegue ser engenheiro civil de tudo. Você é engenheiro civil de uma área específica. Eu sou engenheira civil da área ambiental específica de empreendimentos imobiliários. A área ambiental ela funciona dessa forma. A área ambiental, você vai ter um profissional, e esse profissional vai ser específico dentro de um aspecto da área ambiental. Quando você for contratar um profissional, sempre veja se ele é o específico da sua atividade. Vamos supor, uma indústria química. Eu, engenheiro civil, eu posso fazer os estudos da indústria química, mas eu tenho a capacidade técnica para fazer? Não é nem atribuição eu tenho. Atribuição, o CREA me dá atribuição para eu fazer, olha, se eu quiser, até ir para o espaço. Brincadeiras à parte. Mas ele me dá atribuição para fazer, mas eu tenho capacidade técnica para pegar esse serviço e atender com qualidade, entregar, sem que aconteça esses erros para a pessoa que me contratou? É isso que a gente tem que pensar. Você como profissional, não adianta você entrar na carreira agora e querer abraçar o mundo. Isso não funciona. Isso dá dor de cabeça para você. O profissional tem responsabilidades, tá? Por mais que a gente ache que às vezes a responsabilidade é pequena, não é. Pode ser que às vezes no final a dor de cabeça seja maior do que isso daqui. Tá bom? Então assim, vai contratar um profissional, veja qual a especialidade dele dentro da área ambiental. Ah, porque ele é engenheiro ambiental, ele pode fazer. Não, a engenharia ambiental de tudo é igual a engenheiro civil de tudo, não faz nada. Tá bom? Então, sempre se atentem a isso. Essa é a chave do planejamento. Tá? Agora, na maioria das vezes, o processo ele não trava por excesso de exigência, mas ele sempre falta por falta de planejamento. Então, tudo isso que a gente falou agora não é exigência do órgão ambiental, porque se você se planejar tudo daquela forma com que a gente falou anteriormente, o processo sai rápido. Hoje, o processo, eu vou vender meu peixe, né? Eu sou da Regional de Maringá, não sou daqui da Regional de Paranavaí, trabalho com a área de empreendimentos imobiliários. Hoje, um loteamento, quando entra para a gente, ele entra com protocolo e tudo. Em 2 meses, a gente dá uma licença para um empreendedor. Então, assim, é algo que é muito rápido se você for ver a demanda de um órgão público, tá? O loteamento, ele demanda muitas vezes da licença prévia e licença de instalação. Eu vou falar um pouquinho depois. Em 6 meses, vocês têm as 2 licenças, se vocês já tiverem todos os projetos aprovados e todo o planejamento ambiental. Então, por isso é muito importante, do planejamento ambiental para a celeridade do seu processo. Tá bom? Aqui, eu trouxe um pouquinho agora, falamos de planejamento, agora eu vou falar mais um pouquinho da base para a gente conseguir fincar o nosso planejamento. Hoje, a lei estadual, que é a lei do marco ambiental no estado do Paraná, bem como o decreto que regulamenta essa lei, ele traz que o licenciamento ambiental ele pode ser dividido nessas seguintes modalidades. Inexigibilidade e dispensa do licenciamento ambiental, que emite essas 2 aqui de cima, é no caso onde tem baixo impacto poluidor, baixo potencial poluidor,
tá bom? De degradação. Licenciamento monofásico, aonde é feito, no caso da LAC, LAS, que é a licença ambiental simplificada, licença por adesão e compromisso, tá bom? Licenciamento bifásico, quando exige licença prévia e licença de instalação, no caso de loteamentos, um exemplo. A gente não tem licença de operação do loteamento. O que a gente vai ficar verificando na licença de operação? Olhando os moradores? Não. Então, o loteamento muitas vezes acaba na licença de instalação, que é quando se efetiva a instalação deste, tá? O licenciamento trifásico, que é quando compreende as 3 fases, que é licença prévia, licença de instalação e licença de operação. O licenciamento de regularização, que é quando você já tem um empreendimento operando e precisa se regularizar, ele nunca teve licença. Licenciamento de ampliação, é quando você já tem uma licença de operação ou uma licença simplificada e precisa ampliar essa licença. Aumentou algum equipamento, aumentou a área, aí a gente pede a licença de ampliação. E temos a autorização. A autorização ela é dividida entre a autorização ambiental e a autorização florestal. Tá? Além disso, temos a outorga de recursos hídricos, que é tanto para captação, lançamento, muito obrigada, captação, lançamento e intervenção em obras dentro de cursos hídricos, tá bom? Etapa mais importante, a viabilidade locacional, ou seja, a licença mais importante que vocês têm que se atentar é essa daqui, ó, licença prévia, ou, no caso, a LAS. Por quê? Depois que você teve viabilidade, como vai implantar, você dá um jeitinho ou outro. Você vai adequar de acordo com a norma, vai precisar fazer alguma coisa a mais, vai precisar mudar alguma coisa. Mas você tem a viabilidade que você pode implantar ali. Então, a mais importante é essa daqui, ó. Depois dessa daqui, só ir para frente. Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho da nossa base agora. Já estamos quase indo para os finais, tá? Eu sei que vocês estão cansados da minha voz, mas já estamos indo para os finais, que agora eu vou falar um pouquinho da base, o que vocês precisam ver no decreto. A gente vai falar um pouquinho de algumas instruções normativas posteriormente, mas eu vou falar um pouquinho da base do decreto, que é o nosso chão, é onde a gente precisa ver o que a gente precisa para, além daqueles aspectos de planejamento, para fazer o licenciamento ambiental. Primeiro, os pontos importantes. A construção, instalação, ampliação e o funcionamento de empreendimentos ou atividades utilizadoras de recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidor, ele depende de licenciamento ambiental prévio, de instalação ou de operação. O licenciamento ele tem que ser realizado de forma preventiva, igual eu falei anteriormente para vocês. Não, o impacto ambiental ele não tem que estar acontecendo para a gente pegar o licenciamento. A gente tem que ter o licenciamento de forma a prevenir que aconteça algo, tá bom? Todas as atividades, elas devem ser desenvolvidas pelo empreendimento e elas devem ser consideradas para fins de licenciamento ambiental de forma que... Aí aqui é questões de empreendimento, eu achei legal pôr para vocês entenderem como que funciona um pouco do aspecto locacional dentro de uma área, de um imóvel. Se a gente tiver mais de um empreendimento cujas atividades elas sejam exercidas em áreas contíguas, ou seja, áreas uma do lado da outra, o licenciamento ele é um só. Empresas diferentes que executam a mesma atividade em áreas contíguas, uma do lado da outra. Ou seja, tem o mesmo impacto ambiental, tem os mesmos potenciais poluidores. É um licenciamento só para as duas, tá bom? Consta na licença o nome das duas, beleza? Junto com o termo de responsabilidade solidária. Na hipótese de empreendimentos cujas atividades sejam interdependentes, atividades diferentes, exercidas em áreas distintas, realizar-se o licenciamento em processos administrativos individuais. Cada um tem o seu. Na hipótese de 2 ou mais empresas que ocupem o mesmo terreno, comprei um terreno com 3 caboclos juntos, meus 3 amigos, eu, o André e a Silvia. E a gente pode ter licenciamento individual, desde que
a gente faz um termo de responsabilidade solidária do imóvel, registrado em cartório, considerando que todo mundo vai ser responsável caso ocorra um dano ambiental. Então, se acontecer alguma coisa com a minha empresa que ocorra um dano ambiental, o André e a Silvia vai responder também. Se a Silvia fizer alguma coisa que ocorra um dano ambiental, eu e o André vamos responder também. Tá? É o termo de responsabilidade solitária. Então, fica vedada a construção de 2 ou mais licenciamentos individuais para CNPJs distintos que executam a mesma atividade e utilizam as mesmas instalações. Exemplo, o que está tendo muito agora? Base de distribuição. Guardar mercadoria. 3 empresas alugam o barracão, guardam as mercadorias ali dentro. É um licenciamento só para todas as empresas. Todas elas vão constar no rol da licença, não é uma licença para cada. Por quê? A gente não avalia a empresa, a gente avalia o potencial poluidor, a localização e a operação. Se as 3 fazem a mesma coisa, só tem CNPJ distinto e está no mesmo local e divide a mesma instalação, não tem por que ter 3 licenças separadas. Tá bom? Para enquadramento do rito. Então, como que a gente enquadra? Que modalidade? Como que eu faço? O enquadramento, então, ele se dá por seguintes aspectos. Ele vai se dar pelo potencial poluidor, pelo porte e pela localização do imóvel, tá bom? De acordo com a sua tipologia e a legislação específica, devendo observar os seguintes critérios. Então, primeiro, o potencial poluidor do empreendimento, ao qual ele vai ser enquadrado como insignificante, baixo, médio ou alto, de acordo com os impactos ambientais. Então, impacto na água, no solo, no ar, na fauna e na flora. Supressão de vegetação, lançamento de efluente, captação, enfim. O porte, ele pode ser enquadrado como micro, pequeno, médio, grande e excepcional, de acordo com os parâmetros e limites, considerando os parâmetros estabelecidos para cada empreendimento ou atividade, tá? Então, o porte ele vai pela área construída, basicamente, pelo investimento total ou pelo número de funcionários. É o mais restritivo, tá bom? A localização, ela é enquadrada de acordo com a relevância e a sensibilidade dos componentes ambientais. Então, basicamente, considera os impactos cumulativos e sinergéticos do ecossistema. Então, ele basicamente vai verificar quais são os impactos que podem ser gerados nessa atividade, e isso enquadra na parte da localização. Então, os empreendimentos serão enquadrados nessas classes, conforme a matriz de conjugação potencial, de acordo com o porte, localização, e tudo isso daqui tem uma norma específica, que são as instruções normativas. Tá? O decreto, ele fala de forma geral, o que precisa para enquadrar. Cada atividade ela tem uma normativa específica, a qual eu vou falar um pouquinho mais adiante, tá bom? Como que funciona o rito do licenciamento ambiental? Eu preciso fazer o planejamento, mas eu tenho que explicar para o meu cliente como que funciona. Não é só eu chegar ali e fazer um relatório de impacto e acabou. Então, o rito do licenciamento ele funciona da seguinte forma. Você vai fazer o requerimento, ele vai passar por uma análise técnica e depois a deliberação. Tá? Então, aqui, no requerimento, vai fazer todo o preenchimento no sistema, vai para análise técnica, se os documentos não estiverem em conformidade com as normativas ambientais, ele volta não volta para o requerimento, né, mas volta para complementações. Se tiver tudo certo, passa para a deliberação. Se aconteceu qualquer situação na deliberação que precisa de uma nova análise, volta para a análise técnica, tudo certo, deliberação, emitiu a licença. Tudo certo, muito lindo, só cumprir as condicionantes. O requerimento, ele pode ser realizado por 2 plataformas hoje no estado do Paraná. Tá? Então, ele é realizado pelo SGA, que é a plataforma de gestão, e também pelo e-protocolo. Tá? Eu vou dizer ali quando cada um é aplicado. No SGA, a gente tem essas seguintes atividades aqui. Esses seguintes atos administrativos. Então, para todas as atividades possíveis, tá? A não ser o que eu vou falar adiante. Declaração de inexigibilidade de licença ambiental, a DILA, só para energia solar fotovoltaica, entra pelo SGA.
Autorização ambiental, somente para resíduos, que daí vai ser para destinação de resíduos, também é feito pelo SGA. A autorização florestal, até 5 árvores, área urbana ou rural, também é pelo SGA. Depois eu posso disponibilizar para vocês isso daqui, que fica como um memorandum para vocês levar para o coração. O que fica, então, para o e-protocolo? O SGA é o nosso sistema automatizado, é tudo, você não precisa preencher nada, é tudo no sistema. Não precisa mais preencher cada requerimento, nada, é tudo digital. Mas a gente tem o nosso dinossauro também, que é o e-protocolo. O e-protocolo ainda fica as demais declarações de inexigibilidade de licença ambiental. Então, tirando a fotovoltaica, eu vi na instrução normativa que eu preciso de uma DILA para desmembramento. E-protocolo. O e-protocolo eu vou mostrar para vocês como que ele funciona mais adiante. Autorização ambiental geral, e-protocolo. Licenciamento de atividades de mineração, estradas, saneamento, cemitério, estradas em partes, tá? Estrada só a obra de arte especial e rodovias. Saneamento, cemitério e empreendimentos de fauna é tudo pelo e-protocolo ainda, tá bom? CIGAR, ou Outorga de Recursos Hídricos, é outra plataforma nossa. Então, captação, lançamento, intervenções e obras em recursos hídricos, como desassoreamento, bueiro, travessia, tudo pelo CIGAR e depois pelo e-protocolo para pedir autorização ambiental. Sinaflor, para autorização florestal, com acima de 5 indivíduos, independente da situação. Tá? Como que funciona o SGA, então? Para acessar o SGA, esse aqui é o site, essa aqui vai ser a carinha dele para vocês entrar. Se vocês tiverem cadastro, vocês podem entrar aqui pelo cadastro, que é pela central de segurança, CPF e a senha. Se não tiver, aqui ainda tem não sou cadastrado e você se cadastra. Para entrar no SGA e no e-protocolo é da mesma forma. Um cadastro só entra nos dois, tá? Eles são interligados. Essa aqui vai ser a cara do SGA, a hora que você entrar. Como que funciona? Para solicitar acesso ao SGA, para solicitar uma licença no SGA, você tem que requerer. Eu vou pular aqui que fica mais fácil de eu explicar. Para você solicitar um licenciamento, você precisa cadastrar o usuário ambiental, que é a empresa que vai requerer o licenciamento, não a pessoa que está requerendo, a empresa que vai obter a licença. Tem o imóvel, a localização aonde vai ser feita essa empresa, onde vai operar essa empresa, e o empreendimento, qual a atividade que ela vai exercer ali dentro. Esses 3 aspectos cadastrados, você vem aqui para essa segunda aba, que é o licenciamento ambiental. Aqui dentro, você vai ter um novo requerimento. Aqui que você vai clicar. Clicando aqui, ele vai dar um questionário, onde você preenche, que ele já vai automaticamente direcionar qual a sua modalidade de licença, tá bom? Voltando só um pouquinho. Caso você tenha dificuldade de preencher o site do IAT, aqui na aba licenciamento, como solicitar minha licença, ele tem um manual de como mexer nesse sisteminha legal aqui, tá bom? De como preencher o cadastro, o imóvel, o empreendimento, e até como entrar com a solicitação da licença. O e-protocolo, ele já é um pouco diferente, ele já é dinossauro. Então, tudo aquilo que a gente preencheu no sistema, que é aqui, nesses 3 aqui, que aqui é preenchido, usuário ambiental e imóvel, aqui é por meio de cadastro, é folha, papel. No caso, hoje, a gente ainda dá uma colher de chá, a gente tem o computador, vai pelo Word, né? Vai preencher o requerimento de licença, falando o que você precisa, o que você quer, quais são as atividades, quem é o empreendedor, vai juntar toda a documentação, vai criar um PDF único, vai solicitar, protocolar solicitação, vai preencher aqui os aspectos do processo, se ele é sigiloso, se ele não, para onde você quer mandar, tudo mais, que vai ser para o IAT, no caso. E aí, tudo aqueles arquivos que você juntou, você vai gerar um PDF único e vai lançar aqui. Então, aqui ele é meio dinossauro ainda. Ele não é informatizado, tá? Voltando.
Documentação principal é essencial para todos os licenciamentos. O meu colega André ele vai falar um pouco das instruções normativas, que é o que rege o decreto municipal, que é o que basicamente destrincha as atividades específicas do decreto. Tá? O decreto ele é uma forma geral do licenciamento. Se não tiver instrução normativa, o que eu sigo? O decreto. Tá bom? Se não, não tem uma atividade específica, deixa eu ver uma que não tem. Cemitério, não tem uma instrução normativa específica. O que eu faço? Como que eu vou fazer? Decreto. Documentação padrão. Decreto tem a documentação padrão. Então, o que é a documentação padrão? Documento da pessoa jurídica ou da pessoa física, cópia do instrumento de procuração. Se você consultor, está entrando em nome de uma pessoa terceira, você tem que ter procuração para isso. Você não pode simplesmente entrar no meu nome, vamos supor. Então, você tem que ter procuração. Documento de comprovação de dominalidade. Matrícula do imóvel. Tá? Basicamente isso. Matrícula, termo de posse e afins. Pagamento da... Deixa eu achar aqui. Aqui. Pagamento da taxa. Eu estou indo fora de ordem, tá, gente? Estou indo pelo que eu me lembre. Pagamento da... Onde que está o pagamento da taxa? Não está aqui. Mas tem o pagamento da taxa ambiental, tá bom? Pagamento da taxa ambiental. Temos também a declaração do requerente informando que a área não possui embargos. Isso entrou agora na nova legislação, onde o requerente ele tem que informar, junto com o proprietário, que a área não possui embargos ambientais, jurídicos e afins, não só ambiental, né, embargos no geral. O CAR, se for uma área rural. Extrato de publicação do requerimento de licenciamento ambiental, que é o que você publica no Diário Oficial do Estado. Tem um padrão, tá? Que é na Resolução CONAMA 1 de 89, onde tem ali o textinho que você só muda os nomes para fazer essa publicação no Diário Oficial. O que mudou disso para antigamente? Hoje, você não precisa publicar mais se for DILA, DELAN. E também não precisa da matrícula se for DILA ou DELAN, conforme o parágrafo único que vai estar logo abaixo desse artigo, tá bom? As demais documentações seguem intactas, tá? Para todos os procedimentos que não têm instrução normativa específica. Quais são alguns estudos ambientais que nós solicitamos, que o órgão ambiental solicita, depende da atividade potencial poluidor? Temos o EIA-RIMA, que é para grandes casos excepcionais, tá bom? Relatório ambiental preliminar e o relatório ambiental simplificado, normalmente é nas fases locacionais. PCA e o PGR, normalmente é na fase de implantação. Estudo hidrológico, na fase preliminar. Estudo de passivo ambiental, em qualquer uma das fases, desde que diagnosticado que tem algum potencial de risco de passivo. Tá bom? Mas a dúvida é, como saber o enquadramento? Ou como saber se o enquadramento no sistema está certo? Como que eu sei? Como que eu tenho certeza para passar essa confiabilidade para o meu cliente? Eu preciso saber. Não é eu jogar lá, deu uma LP. Mas não poderia ser LAS? Que é mais simples? Como que eu sei? O SGA ele já está parametrizado com as legislações para enquadrar a modalidade de licenciamento. Mas, para saber se isso está correto, cada atividade ela é regulamentada por uma instrução normativa, tá bom? Tirando as que não têm instrução normativa, que é as que vai ser redigida pelo decreto, e nesses casos tem aí uma portaria ou vocês vão pedir para o IAT, dependendo do porte, ele vai enquadrar a atividade para vocês, tá bom? Aí são casos bem específicos. Caso a atividade ela não possua uma instrução normativa, a base deve ser o decreto estadual, tá bom? Para enquadramento preliminar. Onde a gente precisa construir? Onde que está essa instrução? No site do IAT. O site do IAT, você vai clicar em legislações, entra lá no site do IAT, www.iat.pr.gov.br. Entre nessa abinha azul aqui, ela vai ter diversos itens. Você vai achar legislação ambiental.
Hora que entrar em legislação ambiental, você vai ver que tem um campinho escrito instruções normativas e orientações técnicas. Dentro dela vai ter todas as instruções normativas por ano. Aí você procura ali para ver qual que é a instrução normativa que vocês precisam, tá bom? 2005 e 2026 são as instruções posteriores ao decreto, essas que estão em vigor hoje. Quer dizer que as outras não estão em vigor? Não, elas, dependendo, estão em vigor sim, mas não é referente a licenciamento ambiental. Às vezes é referente a outros aspectos, tá bom? Então, como conclusão, o licenciamento ambiental, ele é planejamento. Ele tem que estar junto no planejamento. Prevenção, ela reduz passivos ambientais. Empreendimentos sustentáveis geram segurança jurídica para a empresa de vocês. E planejar é mais barato do que corrigir. Isso tem que sempre ficar na mente de vocês. Em caso de dúvidas, busque uma orientação junto ao escritório regional do IAT, responsável pelo seu município, tá bom? De abrangência do empreendimento. Não hesite em solicitar esclarecimentos técnicos, a gente está lá para isso, tá? Não fique com medo, o IAT ele está à disposição de todos, tá bom? O melhor planejamento ambiental ele ocorre por meio do alinhamento prévio entre o empreendedor, o responsável técnico e o órgão ambiental, garantindo maior segurança jurídica, eficiência processual e conformidade com a legislação ambiental vigente. Só queria deixar uma mensagem final para vocês agora, como conclusão, que o custo do planejamento ambiental ele é sempre menor que o custo da correção. Muito obrigada. E espero que tenha gostado. A gente vai abrir para perguntas no final da segunda apresentação, porque uma palestra ela interliga a outra, tá bom? Então, aí a gente abre, porque às vezes vocês estão com uma dúvida agora que ele vai abranger numa das instruções normativas, e aí já sana a dúvida de vocês. Mas caso permaneçam, vocês guardam com vocês que no finalzinho eu estou de volta. Bom dia. Foi falado no início ali sobre licenças bifásicas, trifásicas, falando da área elétrica. Não tem nada a ver com a parte elétrica, essas licenças, mas o licenciamento impacta bastante, principalmente áreas de transmissão. Como que os profissionais dessa área podem tentar facilitar quando for falar ou de instalação de usinas elétricas que têm a licença especial, o que pode ser falado um pouco sobre? Você diz para fazer a linha de transmissão ou para fazer a instalação como total? Não, instalações de linhas de transmissão, pelo menos são áreas que eu vi, tem um impacto muito grande com a necessidade de liberação de licenças, né? É algo que impacta bastante. Basicamente, a linha de transmissão ela é um empreendimento só, mas ela é tratada de forma fracionada. Então, você faz uma estação, você vai ter que licenciar a estação. O que vai ser olhado na licença da instalação? O local da instalação, a viabilidade locacional só da instalação. A linha de transmissão ela vai sair da estação e vai até um outro ponto. Ela vai percorrer um longo trajeto. Dentro desse trajeto, ela pode ser licenciada ela tem que ser licenciada inteira, mas essa autorização florestal, isso tudo, ela vai ser feita só no momento que realmente precisa disso. Então, assim, é licenciada como um empreendimento como qualquer outro. Não tem muito segredo. O que dá uma facilitada é que, geralmente, ela está atrelada à utilidade pública. Então, assim, vou passar numa área de reserva legal. Foram exauridas as possibilidades, não tem outro caminho. Vai ser liberado. Vai ter que cortar a árvore, vai ter que fazer o que tem que ser feito. Debaixo da linha tem toda a restrição que não pode ter vegetação, que tem que ser a cada 2 anos, se não me engano, tem que fazer a limpeza. Tudo isso aí já vai estar garantido mesmo sendo uma área ambientalmente frágil. Mas, assim, falar alguma coisa que facilita esse processo, infelizmente, não tem nada que facilitaria. Porque, querendo ou não, é uma obra de um impacto ambiental considerável, pela extensão. Às vezes, vai andar de uma estação para outra, está tranquilo. Mas, geralmente, as linhas de transmissão e distribuição, elas percorrem um grande trecho. Nesse trecho, ela vai intervir em APP, vai intervir em reserva legal, vai passar por córrego, vai passar por linha de ferrovia, vai passar por rodovia. Então, assim, tem que ter todas as anuências, tem que ter tudo, não tem como fugir disso. Mas, como é por utilidade pública,
existe a garantia pelo Código Florestal e pela nossa lei agora que vai ser liberado. Mas o trâmite tem que correr normalmente. Do IFAM, fazer mapeamento de espécies, de plantas, de animais. Nossa, demorou muito. Infelizmente é um empreendimento que assim, ele pode ser que ele tenha apenas uma área que ele vai intervir em situações desse tipo. Só que ele é tratado como um empreendimento único. Então, infelizmente, tem que... Só se você fizer em 2 trechos, fazer 2 processos, fazer o planejamento ambiental, não, vou fazer um primeiro trecho, depois um segundo trecho. Existem essas possibilidades, mas daí entra tudo no planejamento. Então, não vou fazer uma linha de transmissão de 50 km, vou fazer 2 de 25. Existe essa possibilidade. Aí você vai licenciar os primeiros 25, vai sair bem mais rápido, o segundo 25 vai ter que passar na zona do IFAM, reserva, APP e tal, fazer inventário florestal, tudo. Mas existe essa possibilidade que talvez pode ser uma saída ali. Você fracionar esse empreendimento, que daí você não vai estar burlando a lei, porque realmente você vai ter que fazer em 2 partes. Então você vai ter a licença da primeira, pode até entrar com a licença da segunda, mas ela vai ser toda avaliada com critério. Aí tem que ver o planejamento financeiro, o planejamento econômico, se vai compensar fazer tudo isso, ou se não, espera mais um pouquinho e faz tudo num só. Só fazendo um adendo nessa questão, normalmente quando é empreendimentos onde tem um longo trajeto, isso também ele é atrelado com rodovias, onde passa por em diversos municípios também. Normalmente a licença prévia, que é a que avalia a locação, ela é feita num todo, tá? Que daí é a parte que ela avalia o traçado original, né? O traçado prévio que vocês vão fazer. E depois a de instalação, que tem os estudos específicos, aí é feito por trechos, tá? Aí vai se fazendo os trechos nas licenças de instalações, e aí, quando finalizar num todo, pede uma licença de operação para o traçado inteiro novamente. Aí se mantém numa licença unificada, tá? Então, isso daí é como se fosse não é dito como uma fragmentação de licenciamento, é como se você fizesse um licenciamento por trechos, dada a demanda de estudos ambientais específicos para cada ponto. Tá? Então, essa é uma possibilidade que hoje o IAT fornece, de fazer a licença prévia para o trecho total. Então, você faz um estudo de impacto geral, ali com a ADA, a AIDA, que é a área diretamente afetada, a área indiretamente afetada. E aí, depois, na licença de instalação, no plano de controle ambiental, você faz específico para o trecho onde você deseja trabalhar primeiramente. E aí, depois, outra licença para o segundo trecho, até porque as licenças de instalações, por lei, ela tem o prazo de validade máximo no estado do Paraná de 6 anos. Então, de 6 anos, você não consegue fazer, às vezes, uma extensão de 50 quilômetros. Tá? Então, ela funciona disso, e isso garante, na licença prévia, por mais que ela vença no prazo dela, isso garante que você mantenha a sua viabilidade, tá bom? Por mais que ela vença e você for fragmentando por trechos. Fiquei com uma dúvida, vocês falaram que quando a gente solicita um licenciamento, sempre tem que ser no nome de para quem sai a licença. Seja qualquer licenciamento, eu vou sempre fazer no nome do empreendedor ou se for ele o empreendedor mesmo, né? No caso da drenagem, da área de bota fora também, sempre no nome do empreendedor. Porque você falou que são várias licenças, né? Você tira separado, sempre no nome do empreendedor. Assim, por mais que você vai contratar empresas diversas para fazer diversas obras, a licença sempre vai ser no nome de quem é o dono que está contratando, tá? Às vezes você contratou uma consultoria ambiental e essa consultoria vai subcontratar, mas essa empresa está fazendo um projeto para uma pessoa específica. Então, é sempre no nome dessa pessoa, ele é o prestador de serviço, ele não é o dono da obra. Tá? Então, a obra, ela sempre, por mais que sejam obras complementares, ela tem que sempre sair no nome do dono, não sempre do dono, né, mas no empreendedor, seja pessoa física ou jurídica, que vai receber o licenciamento e vai operar esse licenciamento. É uma dúvida na questão de drenagem urbana, né, no caso. Os lançamentos em linhas d'água,
Geralmente, o empreendedor ou o município elabora o projeto de drenagem e faz o lançamento na linha d'água, né? A dúvida é em relação a como se é analisado, né, ou se tem algum critério técnico para analisar, de que forma essa linha d'água consegue ou não receber esse volume de água que é lançado. Porque assim, a gente vê aqui em Paranavaí, a gente percebe muito assim, existe uma degradação muito grande nos fundos de vale, né, e algo que talvez a gente não consiga, sou da prefeitura, a gente não consegue cobrar, né, de alguma forma do empreendedor, né, um estudo, uma avaliação, né, se o fundo de vale tem capacidade técnica, né, de receber esse volume d'água. Bom, eu vou começar respondendo e depois vou passar para o meu colega finalizar a resposta, agregando um pouquinho mais da minha fala. Inicialmente, como que a gente consegue definir se esse corpo hídrico ele consegue suportar esse acréscimo de vazão? Estudo hidrológico. Então, é com base no estudo hidrológico, no tempo de recorrência, a gente sabendo ali a situação da calha, do talveg, situação da vazão máxima de cheia, área de inundação, a gente consegue estimar se esse corpo hídrico ele vai conseguir comportar esse acréscimo de vazão pontual, porque o acréscimo de vazão ele já recebe. Só que ele recebe de forma difusa, ele não recebe de forma pontual. Então, assim, saber que o rio comporta essa vazão, ele comporta, mas não de forma, muitas vezes não de forma pontual. Aí que vem os dispositivos complementares. Ele não, aqui é um solo arenoso. Então, por ser um solo arenoso, a gente tem que cuidar com a velocidade com que essa água chega. Essa velocidade, ela vai ser controlada com dissipadores. Dependendo do caso, é uma vazão muito alta, eu não estou conseguindo controlar. Bacia de detenção. Então, assim, a engenharia ela tem uma gama de dispositivos, nem sempre, às vezes, bacia de detenção. Tem municípios que não gostam porque a manutenção ela é complexa para o município. Então, assim, tem tubo de queda, você tem poços drenantes. A engenharia, hoje, ela inova cada dia mais, tá? Mas, basicamente, o que a gente consegue olhar assim, e ver se o corpo hídrico ele vai aguentar ou não, e se a rede ela está dimensionada de tal forma com que ela chegue no ponto, de forma a não agredir, usar os termos de referência. Temos infinitas bibliografias hoje que traz diferentes formas de você planejar, executar o sistema de drenagem, tá? A hora de executar o sistema de drenagem, saber aonde locar o seu dissipador, não junto ao corpo hídrico, antes com uma plataforma de chegada, porque a hora que o rio sobe, a velocidade da água do rio, ela vai comer o dissipador por baixo e vai levar a estrutura. Isso é um dos problemas que acontece muito. O problema de você construir o dissipador dentro da área de inundação do corpo hídrico. Então, um dos aspectos que eu oriento, sempre pedir, é a mancha de inundação do maior pico de cheia do corpo hídrico onde você está analisando. O IAT, hoje, ele tem um setor específico de cotas de inundação. Porém, rios pequenos não tem definido. Então, o que o setor de divisão de cheias orienta? Que você faça um estudo hidrológico num tempo de retorno maior, para você ter uma segurança. Então, assim, normalmente, drenagem para emissária, a gente usa um tempo de retorno de 10 anos. Para fazer um estudo hidrológico, não digo que você tem que planejar a sua microdrenagem para 30, 50 anos. Mas o estudo hidrológico, você faça por um de 50, 100 anos, para você ter uma segurança maior de onde locar o seu dissipador. E fazer a plataforma de chegada, que esse é um dos principais pontos que começa a comprometer o seu sistema de drenagem. Tá bom? Um outro ponto importante também, principalmente desse exemplo,
quando a rede de drenagem ela já existe e vai fazer um loteamento que vai interligar nesse emissário já existente da prefeitura. Pela Constituição, quem legisla sobre a drenagem urbana é o município. Então fica muito complicado para a gente lá, quando chega um projeto que a gente vê que vai dar problema, mas está aprovado pelo município. Então o que a gente basicamente olha? Os impactos ambientais. Então a gente olha lá, vê que o emissário não vai dar conta, mas o município aprovou. A atribuição do município manter operar o funcionamento dessa drenagem. Onde a gente vai olhar? O dissipador e o lançamento disso lá no corpo hídrico, que daí é aspecto ambiental. Então, um ponto importante que a gente tem muitos problemas é isso, porque eles vão lançar numa tubulação que já está trabalhando acima do que foi dimensionada, mas o município aprovou. A atribuição é do município. Então, a gente se atém basicamente onde conter esse impacto ambiental lá no corpo hídrico e torcer para isso não colapsar. Porque se colapsar, aí se torna um problema ambiental. Aí a gente entra. Mas tem, pelo menos na nossa região lá, muitos municípios aprovam lançamentos de loteamentos novos em redes existentes há 30 anos. Só que aí, assim, o que até o limite, até o lançamento, né, essa questão da velocidade também a gente exige, né, uma velocidade dentro do razoável, abaixo de 3, né, 3, 4 metros por segundo. Só que a nossa dúvida é depois do lançamento. Tem outros lançamentos de outros empreendimentos já existentes, né? E assim, o município não tem controle muito desses lançamentos, ou o que é possível fazer dentro das linhas d'água, né? Porque daí já começa a ter uma intervenção com a parte ambiental e áreas de preservação, né? A gente até tem estudado muito a possibilidade de colocar barragens, talvez gabiões, né, com o sistema de gabião para controlar a velocidade, tentar produzir deposição de material no fundo do leito, né, para estabilizar, para evitar esses problemas de excesso de velocidade e também de acabar lixiviando as margens, né? Assim, o problema que eu vejo na situação de vocês é a seguinte: como vocês não têm controle da vazão afluente, então desses acréscimos afluentes que vêm a montante do corpo hídrico, sempre tente locacionar os dissipadores, quando vocês forem aprovar, fora da mancha de inundação do estudo hidrológico. Porque quando você faz um estudo hidrológico com tempo de retorno maior, consequentemente você tem uma segurança maior, você vai ter ali uma área mais segura. Sempre tenta alocar o dissipador fora dessa área de inundação. Porque a hora que o rio subir, ele não vai pegar a estrutura. Consequentemente, ele não pegando a estrutura, não vai ter risco dele levar ela. Faça a plataforma de chegada. A plataforma de chegada pode ser feita de diversas formas. Pode ser feita com gabião. Eu não interviria, nesse caso, igual você disse, para fazer uma canalização no corpo hídrico ou uma estabilização na base. Isso você protegendo com vegetação, a própria natureza, ela segura isso, tá bom? O que você tem que se atentar mesmo é aonde locacionar e fazer com que a água chegue de uma forma mais suave. Invista na plataforma de chegada e tente locacionar o dissipador mais longe. Porque o problema maior que a gente vê é fazer o dissipador na boca e virado para a borda, assim. Aí o que acontece? Começa a comer. Todo talude, toda calha lateral do rio começa a fazer aquela borda de erosão. É porque você direciona o dissipador reto, a hora que a água chega, ela vai com tudo para frente, soma com a água que está vindo de assim, e ela vai começar a fazer aquele turbilhão. E esse turbilhão que começa a comer tanto por mais que você faça uma fundação com estaca profunda, a velocidade do rio leva. Então, o dissipador, se for feito dissipador, sempre fora da área de inundação do corpo hídrico. Tá? É muito importante isso. E é algo que a gente assim, começou a ver que a gente não levava tanto isso a ferro e fogo, mas a gente começou a ver que assim, o empreendimento instalado em 2, 3 anos, ele já tem problemas por conta de instalar dissipadores na calha do corpo hídrico. Fazer a escada ali no rio mesmo, para a água ia descer com luxo, quase um elevador ali, né?
E assim, esse é um problema. Infelizmente é um problema, porque a água da chuva ela leva tudo que tiver água da chuva não, né? A água do corpo hídrico com o acúmulo da água da chuva, ela sai levando tudo que tem adiante. Então, com esse levantamento a montante que eles vão fornecendo, o próprio município consegue ir mapeando esses pontos, consegue de repente ter um controle maior. Só que no próprio estudo hidrológico, nós já solicitamos que eles considerem no volume de cheia todos esses lançamentos a montante. Então, se não solicitam, seria interessante começar a solicitar, pelo menos para preservar a bacia dentro das limitações do município ali. Deixa eu só complementar, Fábio. Então, assim, eu faço projeto para vários municípios, né? Então, hoje em dia, eu já tenho feito 2 anos, acho que para cá, laudos técnicos que a gente levanta com seção transversal a calha do corpo receptivo, né, no lançamento concentrado, faço um dimensionamento da vazão se tem uma lâmina d'água e mais com lançamento qual que seria daí essa altura, para ver se não tem esse problema que ela disse, tá? Então, a prefeitura, quando é privado, é diferente, porque normalmente as prefeituras, já para fazer o licenciamento no IAT, daí a gente faz esse laudo. Para complementar ali, esse estudo hidrológico, ele não é um documento obrigatório no rol lá dos documentos elencados nas instruções. Só que, assim, a critério técnico sempre pode ser solicitado. Nós, ali no escritório de Maringá, nós conversamos entre os analistas que trabalham nessa área e a gente optou por sempre pedir. O que pode alterar é a complexidade do estudo. Então, às vezes, tem um lançamento um pouco menor, um corpo hídrico um pouco maior, tal. A gente tira alguns itens do que precisa. Só que pedir o estudo hidrológico, a gente sempre pede, até para não ter aquela diferença entre análises. Aí, o mesmo consultor ambiental ele vai fazer 3 projetos e vai ser solicitado em 1, em 2. Então, a gente padronizou, sempre vai solicitar. Só que o importante é vocês fazerem um estudo hidrológico do ponto ou da microbacia onde vai receber essa contribuição, porque é ali que a gente consegue acertar os pontos de locação de dissipador, de profundidade de calha no máximo, de cheia no mínimo, tá bom? Então, assim, são 2 estudos, o mesmo estudo não atende os 2 casos. É o estudo hidrológico para dimensionar a microdrenagem e o estudo hidrológico do corpo hídrico para, basicamente, saber a mancha de inundação e você conseguir dimensionar. Então, o estudo hidrológico para o corpo hídrico, normalmente, é para verificar se vai ter uma necessidade de uma macrodrenagem ou não, tá? Às vezes a microdrenagem somente ali, daí só você acertar a locação ali da direção no corpo hídrico. Dependendo do caso, aí às vezes, para evitar que aconteça igual aconteceu ali em Rio Grande do Sul, que a gente vê esses índices de cheia, aqui mesmo no Paraná, ali, União da Vitória, que às vezes o rio sobe e começa a inundar tudo. Então, além disso, a gente tem que tomar esse cuidado também. Bom dia. Eu sou da Secretaria de Meio Ambiente, estou na Secretaria há pouco tempo, e a hora que o Fábio falou ali, né, Fábio, as questões de fundo de vale, né, a gente tem muito, não é só no município de Paranavaí, e nós temos projetos que já existem há muito tempo, né, que foi feito estudo para a época, e depois o mundo acontece, a cidade é viva. Como que o IAT se posiciona em relação ao já existente? Tem que haver uma movimentação por parte do município, identificar e pedir essa vistoria, ou o próprio IAT ele vai passando de tempos em tempos para verificar como que está acontecendo. Por exemplo, nós temos várias nascentes urbanas. Eu diria que nós somos privilegiados com as nascentes urbanas que a gente tem, mas a cidade vai chegando muito próximas delas, né? Tem a questão de poder chegar, a metragem diminui em nascentes urbanas, né? Que a gente trabalha ali com 15 metros, mas elas também têm vários loteamentos que, pela própria topografia, né, os loteamentos vão jogando, né, próximo dessas nascentes urbanas. É uma ação do IAT por conta própria ou a gente tem que fazer essa movimentação por parte do município? Assim, quando a gente licencia um empreendimento imobiliário, onde ele vai ter uma drenagem, a partir do momento que ele executa e finaliza, o município recebe essa obra. Então, essa obra ela é de responsabilidade do município, tá bom? Tanto a manutenção quanto a operação desse sistema. Então, os dispositivos de drenagem, tanto
via pública, quanto os emissários e os lançamentos, é de responsabilidade de monitoramento e fiscalização por parte do município. Tá? O que nós do IAT fazemos nesses casos? Quando um novo empreendimento ele vai se instalar e vai ter interligação em rede pública, nós pedimos um relatório de onde essa água ela vai escoar e ela vai desaguar, para a gente verificar a situação em que está esse dissipador existente. Se o dissipador ele está em condições em que não há condições de receber esse acréscimo, a gente vai pedir, a gente não joga também as custas do empreendedor, a gente vai pedir que o empreendedor elabore um projeto ou entre em contato com o município para solucionar esse passivo que possa vir gerar. Porque, assim, o dissipador ele tem que ter monitoramento e ele tem que ter reforma constante, igual qualquer outra obra civil. Tá? Então, assim, o IAT não é o responsável por fiscalizar e monitorar esse tipo de empreendimento. Daí fica às expensas do município mesmo. Tá bom? Aí o que a gente pode fazer é assim, o município pedir um apoio, se encontrar algo colapsado, uma ajuda no que pode fazer, algo assim. Mas a fiscalização fica à incumbência do município. Nesses casos, o IAT, basicamente, ele entra quando já existe o passivo. Então, assim, se existe um problema a ser gerado, fica ainda com o município. Nós não conseguimos fiscalizar. No caso, já havendo, por exemplo, loteamentos já antigos, eu já tenho problema, os dissipadores já, além de assorear, ele ainda foi com o concreto para dentro do corpo hídrico. No caso, aí passa tudo responsabilidade do município, não é responsabilidade de fiscalização, o IAT não identifica essas... Não, se tiver impacto ambiental, o IAT pode fiscalizar, sim. Pode fiscalizar. Essa era a minha pergunta, mais focada nos já existentes, nos danos existentes. Só que o problema é que quando existe um passivo, existe uma estrutura colapsada, que querendo ou não é de nominalidade do município, e o IAT vem fiscalizar, já é constatado um crime ambiental, isso aí vai ser responsabilizado, o município vai ter que arcar. Então, assim, é sempre melhor que o município identifique, vá até o IAT, solicite a autorização ambiental, a licença para fazer a drenagem, retificar o sistema de drenagem e resolva. Porque se chegar ao ponto do IAT constatar e ter que o IAT provocar o município, já é considerado... Essa era a pergunta, a responsabilidade a partir do momento que é aprovado, né, Fábio? Fábio, a partir do momento que é aprovado pelo município, passa a ser nossa responsabilidade, né? Mesmo que isso... A manutenção, sim. Esse monitoramento também é interessante que o próprio município faça, e o município provoca o IAT dizendo, preciso consertar isso aqui que colapsou. Aí tranquilo. Se o IAT vê que colapsou e ele tiver que ir atrás do município, aí já é uma constatação de um crime ambiental, que é de responsabilidade no caso município. Do município. Isso. Muito importante essa informação. De ajuda, digamos, eu identifiquei lá, no caso levou, ou a própria, não houve na época um estudo dessa velocidade da água, não precisou nem do rio ter levado, né? A próprio lugar foi lavando e levou. Se a gente identificar, o pedido de ajuda para o IAT, ele é único e exclusivamente para fazer a análise ambiental do que precisa ser feito, é isso? É assim, tem o bom senso. A partir do momento que nós constatamos um passivo ambiental ou uma infração ambiental, as sanções podem ser aplicadas. Sim. Mas existe um bom senso do órgão que, assim, o município veio atrás e ele quer regularizar. Então, nesse caso, a gente não vai de imediato aplicar nenhuma sanção. Sim. Agora, o município identificou, veio atrás, a gente passou as diretrizes, tem que fazer isso, isso e isso, iniciou o processo, arquivou e tal, aí é uma outra situação. Entendi. Então, a partir do momento que a gente tem ciência desse passivo ambiental e desse sistema colapsado, até enquanto o município estiver mostrando interesse e proatividade em resolver, dificilmente vai ter problema. Não vou dizer que é impossível, mas dificilmente terá problemas. Agora, se nós constatarmos, ou se nós percebermos que o município não tem tanto interesse assim em executar aquela correção, aí pode se tornar um ato obrigatório que vem acompanhado das demais sanções. Sim. E só para complementar a fala passada, é de responsabilidade do município, certo? Mas existem alguns casos que nós sabemos que colapsou porque uma indústria de grande porte começou a utilizar aquela drenagem ali. Ou ela fez uma drenagem que atende só ela. Entendi. Nesses casos, ele entra também como corresponsável, mas aí é tudo uma conversa entre empreendedor, município e IAT. Eu entendi. Mas
Agora, existe a corresponsabilização. Existe a corresponsabilidade. Quando é uma indústria, quando é alguma coisa assim. Agora, quando é um loteamento, não tem como corresponsabilizar todos os moradores. Acaba sobrando só para o município mesmo. A operação ela já vai da forma como crime ambiental daí. No caso, se o IAT é provocado através de denúncia, ela sim, já não denúncia, Ministério Público, daí a apuração ela já entra como uma possível ação criminal, assim, criminal, assim, administrativa, né? O IAT tem o poder de polícia administrativa. Sim. Aí, no caso, ele aí é feito toda uma apuração de responsabilidades, ver o que ocasionou e pode gerar sanções para o município. Ótimo. Por isso que é sempre bom ter um levantamento, um profissional capacitado, especializado, habilitado para cuidar desses tipos de obras, não somente para aprovação do projeto. Ideal ter um mapeamento ali, um estudo, eu não sei se vocês têm Secretaria do Meio Ambiente separada. Eu sou diretora de paisagismo, a responsabilidade é... A Secretaria do Meio... Qual município, por gentileza? Paranavaí. É separada do Meio Ambiente e da Agricultura ou é junto? Separados? Então, assim, legal vocês terem uma parte específica para revitalização dos corpos hídricos, mapeamento desses pontos. É uma cidade grande, mas, assim, todo começo é um incentivo até para as novas gerações ou os futuros servidores. Porque, assim, o servidor de carreira vai ficar ali para sempre, né? Até os futuros políticos ali. Então, é um incentivo interessante que Maringá já adotou. Sim. Vocês podem até entrar em contato com eles ali para ver como que eles fazem esse mapeamento, tá? Mas é algo legal que vocês podem adotar aqui também. Então, dentro da diretoria, eu fiz essa pergunta justamente por isso. Primeiro, eu sou arquiteta e sou especialista em meio ambiente. Então, eu identifiquei vários lugares já, eu estou desde outubro, foram poucos meses, né? E eu gostaria de ter esse mapeamento, principalmente das nascentes e tudo mais. Por isso que eu perguntei se há uma fiscalização por parte de vocês ou se isso parte por conta do município. Porque eu quero ter o mapeamento desses locais, dos loteamentos novos e tudo mais, para que a gente já não tenha esses problemas junto às nascentes. As nascentes são as que mais me preocupam. Na minha palestra tem o meu e-mail. Tá. Depois você me manda um oizinho no e-mail, que eu vou te mandar um site do IAT, que é público, que lá tem um mapeamento de todas as nascentes que a gente já conseguiu encontrar. Maravilha. Tá bom? Que maravilha. E aí, se você encontrar novas nascentes, você pode catalogar, encaminhar para a gente, e isso ajuda a gente também mapear e deixar para as próximas gerações ou próximos estudos, tá bom? Maravilhoso. Então, me manda um oizinho que eu vou te mandar, assim, não sou eu que faço, mas sei quem faz. Mando daí o responsável que cuida dessa parte, da divisão de proteção de mananciais, que cuida exclusivamente das nascentes, catalogação de nascentes. E a gente também tem um site público, dentro do site do IAT, é o GEO Paraná. Ele é um QGIS aberto ao público, vocês conseguem fazer diversas aplicações, e dentro dessas aplicações tem a parte de identificação de nascentes, tá bom? Maravilhoso, agradeço. E aí eu acho que pode ser um início para você. Para mim vai ser o início do estudo. Com certeza. Vai ser ótimo, muito obrigada. Também tem mapeamento de áreas de preservação permanente, que daí varia, ali vai estar só com um contexto estadual. Pode ser que o município seja um pouco mais restrito. Sim. Eu não sei como que funciona a legislação aqui de Paranavaí. Sim. Maringá, ele, além da área de APP, ele tem uma faixa sanitária. Então, assim, mas ali você já vai ter toda a dimensão da área de APP, hidrografia dos rios que foram mapeados em 2014, quando foi feito um estudo de mapeamento, tá bom, aqui do estado do Paraná. Então, tem diversos corpos hídricos catalogados, nascentes. Então, isso já dá para dar um norte aqui para vocês. Nós estamos com o novo GEO Cidadão agora, nós começamos com o novo GEO Cidadão e eu sinto falta de muitas informações na parte do meio ambiente. Eu quero enriquecer essas informações. Lá a gente tem os shapefiles para baixar. Olha. Então você consegue baixar você consegue baixar a camada e aplicado de vocês daí. Tá bom? Aí, ó, valeu. E tem diversas aplicações. Unidade de conservação, CAR, IFAM, áreas o IFAM, no caso, as áreas que já têm catalogadas pelo IFAM de arqueologia, questão de declividade. Tem várias aplicações que você pode pegar e aplicar. Oi?
Vai estar no site do IAT. Me mandem um e-mail. Me mandem um e-mail que eu vou encaminhar para vocês certinho, tá? Mas é bem interessante. Gente, obrigada. Vou só pedir desculpa para fazer o agradecimento para o Antônio Carlos, que disponibilizou vocês. O Antônio Carlos está chefe do IAT hoje de Maringá, e a convite da gente mandou voluntariamente os dois, então eu queria só fazer um agradecimento especial para ele. Tá? E agradecer novamente a presença de vocês, dizer que vão ter mais palestras, né? Estão todos convidados para as próximas palestras, e convidem os colegas, tá? Convidem o pessoal da prefeitura, que é muito importante. Olha quanto enriquecimento, olha quanta novidade, né? Para a gente aprender, tá bom? Obrigada pela presença, Nayara e André. Uma salva de palmas aos nossos palestrantes. Gostaria de deixar alguma mensagem? Apenas estender também um agradecimento a todos os participantes, agradecer o convite, e estamos sempre à disposição. Tenho certeza que o IAT de Paranavaí também, né? Sempre o IAT está à disposição para atender, e também agradeço pela oportunidade e deixo o agradecimento do Toninho também. Bom, faço das palavras deles a minha. Eu agradeço a oportunidade da gente estar ministrando essa pequena palestra. É um grãozinho de areia numa praia inteira, tá bom? É muita informação para repassar para todos, mas nós, do Escritório Regional de Maringá, ficamos de portas abertas. Tenho certeza que todos os escritórios regionais do IAT, bem como a sede, também fica de portas abertas, tá? Para todos vocês. Não hesitem em perguntar, não hesitem em nos procurar, tá bom? Temos aqui um exemplar, uma figura, o nosso monumento histórico do IAT, o senhor Valdir. Gostaria de fazer a homenagem para ele. É um patrimônio histórico. Eu tive o prazer de poder trabalhar com ele. Espero poder trabalhar muito tempo ainda, se ele não se aposentar, tomara que não. Mas agradeço ao Valdir, a todos os servidores. Como eu sou nova de casa, eu estou desde 2019, eu não sou tão velha, mas assim, a gente está em constante aprendizado. Isso é um pouquinho do que a gente sabe, que a gente vem passar para vocês, mas a gente está sempre aprendendo em conjunto. Eu com vocês, vocês conosco, tá bem? Então, sempre em união, tá bom? Muito obrigada, agradeço a todos. No CREA Paraná, cada evento é uma oportunidade de promover conhecimento, integração e também responsabilidade ambiental e social. Por isso, estamos adotando práticas para reduzir, inventariar e compensar as emissões de carbono geradas em todos os eventos realizados. A jornada começa com a redução. Isso envolve organizar eventos com uso inteligente de energia, valorizando recursos sustentáveis na montagem e comunicação visual, reduzindo desperdícios e adotando materiais que possam ser reaproveitados. Cada escolha contribui para diminuir o impacto ambiental. Depois, com o envolvimento dos participantes do evento, realizamos o inventário de carbono, que é um levantamento técnico que calcula todas as emissões geradas, desde o consumo de energia até o transporte de participantes, dados de hospedagem e o uso de materiais. É esse diagnóstico que mostra o verdadeiro tamanho da nossa pegada de carbono. Com base nesses dados, realizamos a compensação por meio de ações ambientais. Assim, equilibramos o que foi gerado e deixamos um legado positivo. Com atitudes concretas, o CREA Paraná reforça seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e inspira todos os envolvidos a seguirem o mesmo caminho. CREA Paraná. Engenharia, agronomia e geociências contribuindo para um futuro mais sustentável.